De ter prestado depoimento nesta terça-feira, Mauro Cid foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes para esclarecer contradições no depoimento. A gente já falou sobre isso e agora a gente recebe mais detalhes sobre essa informação com a Janaína Camelo, lá direto de Brasília. Essa nova oitiva já tem data, né, Janaína? Pois é, Kobayashi, vai ser amanhã, às 2 horas da tarde, mas dessa vez vai ser no Supremo Tribunal Federal. Essa audiência no STF foi marcada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Ontem, já tarde da noite, ele deu esse despacho e justamente logo depois que ele recebeu ali um relatório da Polícia Federal sobre esse depoimento do Mauro Cid ontem, na sede da PF, dizendo que Mauro Cid ele omitiu informações na delação premiada e pedindo que o ministro avalie aí a anulação dessa colaboração dele. Então, esse depoimento de ontem de Mauro Cid foi marcado justamente para os investigadores questioná-lo ali sobre essas mensagens, conteúdos no celular dele que ele havia apagado, que foram recuperados pela Polícia Federal. Inclusive, foi a partir dessas mensagens que deram início às investigações da Operação Contra Golpe, que foi deflagrada ontem. Mauro Cid, ele admitiu que ele apagou, sim, esse conteúdo, mas disse que não sabia de nenhum planejamento aí, né, desse plano aí de sequestrar, tentativa de assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Mas no entendimento da PF, ele está se contradizendo nesses depoimentos. Então, nesse despacho para marcar essa audiência no STF amanhã, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que ele justifica que isso devido a contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal. E aí, Kobayashi, o próprio ministro Alexandre de Moraes quem vai conduzir essa oitiva. Então, ele e Mauro Cid vão estar frente a frente amanhã no STF a partir das 2 horas da tarde. E aí, a partir desse depoimento, que vai ser prestado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, a gente vai saber se essa delação de Mauro Cid vai ser mantida ou não. Se ela for anulada, ele perde, né? Por óbvio aí, todos os benefícios concedidos pela delação premiada. Inclusive, ele está em liberdade hoje usando tornozeleira eletrônica justamente por conta do benefício da delação, porque ele chegou a ser preso em março desse ano, ficou 2 meses preso por descumprir uma das regras da delação, que é falar sobre as investigações. Naquele caso onde houve vários áudios aí vazados dele fazendo críticas à Polícia Federal, ao STF também. E se essa delação também for anulada, o conteúdo, todo o material que foi colhido nessas investigações, ela se mantém. Kobayashi. Muito bem, detalhes aí da Janaína Camelo sobre esta nova oitiva que acontecerá amanhã em Brasília. Obrigado, viu, Janaína? Vamos discutir esse tema com o nosso time. Alangani, eu quero te ouvir, porque aparentemente o que teremos aí é o próprio ministro Alexandre de Moraes que conduzirá esta oitiva, engrossando o caldo da delação, porque ele vai perguntar ao Mauro Cid se o Mauro Cid confirma as novas informações que foram captadas por tecnologia israelense, inclusive de seu celular, mensagens que haviam sido apagadas e que agora foram descobertas. Se isso for novos elementos desta delação, provavelmente o Mauro Cid continua em liberdade, com a sua tornozeleira eletrônica e como delator, só que agora um delator em maior escala, de mais pessoas, de mais fatos. Ou se o Mauro Cid se negar, se recusar a confirmar essas informações, pode ser inclusive considerado alguém se omitindo e pode ter anulado a sua delação premiada e com isso voltar à prisão. Quero a sua opinião, meu querido Alangani. Olha só, Kobe, eu acho que tem 2 pontos já aí. Primeiro, seria de muito bom tom, seria razoável, sensato que essa relatoria fosse conduzida por um outro ministro do Supremo, por uma questão muito simples. O ministro Alexandre de Moraes é uma suposta vítima trazendo esses fatos novos e isso pode configurar algum tipo de suspeição, conflito de interesse, inclusive para preservá-lo, né, de qualquer tipo de julgamento. Então, isso seria bom para todos. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, vamos supor que o Mauro Cid, em sua delação, diga e confesse: olha, tinha sim uma intenção de um golpe envolvendo fulano, beltrano e ciclano. Tá, e aí? Isto é crime? Não é crime. Porque para ser crime, a tentativa de golpe teria que ter o início da execução.
Houve o início da execução da tentativa, pessoal saindo para executar o golpe, para sequestrar o ministro, para sequestrar o presidente, para matar. Houve isso? Não, não houve. O que houve? Desejo. De novo, repito aqui, é moralmente condenável. Mas a lei, o ordenamento jurídico brasileiro diz que não é crime. Veja que essas pessoas, outrora, questionavam, criticavam, e com uma certa razão, alguns excessos que foram cometidos durante a Operação Lava Jato. E agora? Porque eu não posso atribuir um crime sem uma lei que o defina, que tipifique o crime. Não existe o crime de planejamento. Meu querido Fábio Piperno, o Alangani falou da Operação Lava Jato aqui. Uma das maiores críticas que havia na ocasião, estamos falando de exatamente 10 anos atrás, quando começou a Operação Lava Jato, era a alternativa de ou delata ou vai preso, como se isso fosse uma alternativa. E, na ocasião, isso foi entendido por, inclusive, ministros da Suprema Corte como uma tortura, Porque a delação premiada ela deve ser voluntária, espontânea, e não como uma pressão contra uma prisão. E parece o que está acontecendo agora com o Mauro Cid. Você vê semelhanças aí no modus operandi da Justiça? Não, de forma alguma. E veja, em relação a essa crítica que você trouxe, que se fazia à época, ela era, sem dúvida nenhuma, um instrumento de pressão psicológica, mas não era o único. Você, Nelson, como grande advogado que é, você vai se lembrar, com riqueza de detalhes, das famosas conduções coercitivas, Inclusive, elas aconteciam muito próximas aí de grandes eventos, grandes manifestações, em véspera de grande manifestação. Então, sempre tinha alguma, inclusive a do presidente Lula, como se o presidente Lula, em algum momento, fosse se recusar a depor ou fugir do país. Mas, enfim, felizmente viramos essa página. Então, o que agora é diferente, o do Mauro Cid é diferente por quê? Porque o que se vai conferir, o que vai ser checado amanhã é se ele de fato mentiu. Ele já fez. Lá, enfim, a delação dele. Então, não existe mais a pressão de que, olha, ou você delata ou você vai preso. Não é isso. Quer dizer, o Mauro Cid, aquilo que você falou realmente é verdade, porque você falou, você prometeu, você conseguiu benefícios em troca disso. Ora, se ele trocou a delação por uma série de benefícios, então há de se supor que ele tem que falar a verdade. Só que tem uma coisa, ele jura que fala a verdade, de repente alguém pega o celular dele, acha mais um monte de coisa, ele fala, puxa vida, eu não sabia que isso estava no meu celular. Então eu imagino que ontem ele não tenha esclarecido tudo isso, até porque, isso imagino eu, ele ainda esteja elaborando com seus advogados uma estratégia de defesa para ser apresentada amanhã, para tentar explicar esse fato novo. A Marília Ribeiro vai chegar já para falar com a gente sobre informações do Congresso Nacional, mas eu quero muito ouvir o Gustavo Segré e o Zé Maria também. Vai lá, Segré. A primeira coisa, parece que o Cid foi por pura e espontânea pressão, Porque ele estava na sua casa tomando uma cervejinha e disse, não, eu vou delatar alguém porque hoje estou mais tranquilo, então vou delatar. Não, Piperno, ele estava preso. Sim. Ele estava preso e deixou de estar preso porque delatou. Qual é a diferença entre o que acontecia antes e o que acontecia agora? Não estou dizendo que estava certo ou está errado. É igual. A situação é a mesma. Um cara estava preso, muda o nome que quiser, de repente delata e sai da prisão. Se você quiser colocar Lava Jato, quiser colocar Mauro Cid, é a mesma coisa. Não muda. É que naquele momento, muitas vezes, e o Nelson vai se lembrar disso melhor que nós, eles já recebiam rapidamente uma condenação, não sei quantos anos e tal, e aí o cidadão, ele tá condenado, multado, aí ele delatava. Mas não sei como funciona, sinceramente. Mas eu não vejo a diferença entre uma pessoa da Lava Jato por corrupção, estar preso, delatar e sair, do que o Mauro Cid estar preso, delatar e sair. Você está falando de coerência, A situação é a mesma. Não interessa o delito. Estava preso, delatou e saiu. Põe o delito que você quiser, pode colocar investigação. Agora, deve ser uma coisa bem importante, porque eu não lembro que tenha muitos casos de ministro da corte fazendo uma interpelação com um dos investigados. Geralmente são pessoas que são auxiliares do ministro, não o próprio ministro. E aí, de novo,
Devemos lembrar que muitos dos casos da Lava Jato caíram por uma suspeição do juiz, na época, Moro. E por que era? Porque era uma questão que parecia que tinha uma tendenciosidade e eu estava involucrado no processo. Se o juiz, seja da corte de qualquer lugar, e de novo, eu não entendo de questões jurídicas, mas apelo ao bom critério e bom senso, racionalidade. Se um juiz é vítima teórica de um atentado, do que quer que for, isso não coloca ele como uma suspeição o dia de amanhã para, caso alguém da defesa de alguém diga, não, peraí, você não pode fazer isso. Você era parte dessa investigação. Não deveria passar a relatoria ou a investigação ou o depoimento para outro juiz? Responde essa pergunta aí, Zé Maria Trindade. Pois é, neste caso aí, olha, Kobayashi, eu não estou aqui tentando tomar o seu lugar de advogado, de brilhante advogado, não, mas é que eu acompanhei todo o processo. O Alexandre de Moraes não entra no mérito, o ministro não pode entrar no mérito. Ele homologou a delação, ele só pode saber o seguinte, Cid, você está confortável, é de livre e espontânea vontade e tal, sim. Cumpre aqui as exigências, são várias, né? Ele tem que delatar, geralmente um superior, tem que se comprometer a não continuar delinquindo, não pode se negar a prestar depoimento, tem que falar a verdade, não pode se omitir, não pode omitir, né? Ele já foi chamado outra vez, quando áudios vazaram lá, ele dizendo que já existia uma sentença pronta e que na delação ninguém queria saber a verdade, mas narrativas. E aí ele foi chamado, e aí? Ele se explicou e tal, a Polícia Federal decidiu continuar na delação premiada. Agora é a mesma coisa. O ministro Alexandre não pode entrar no mérito. A lei proíbe, inclusive, o juiz que faça isso. Ele vai apenas verificar. O pedido agora é o contrário. A polícia quer desfazer a delação. Ele vai olhar de um lado e outro e vai desfazer a delação, o lado mais prático. Essa delação premiada, eu recebi informações de bastidores que ela é um pouco mais ampla do que no caso da Lava Jato. Porque o Cid fez uma exigência. Lá na Lava Jato, tinha que devolver dinheiro. Me diziam lá nos bastidores, inclusive funcionários da Receita Federal, de que o problemão da Lava Jato era na hora de quanto você vai devolver. Eles não queriam devolver os milhões que roubaram da Petrobras. Isso impedia a delação. Agora não tem essa devolução de dinheiro, mas o Cid colocou o nome do pai dele, que está envolvido nesse processo e em outros, que ele não teria persecução penal. O pai do Cid foi a principal condição para a delação premiada. E a Polícia Federal aceitou e deixou fora o pai do Cid, além, evidentemente, de redução de penas e tal. Se a delação acabar agora, por omissão, ou seja, por um erro dele, as provas valem e veja bem que detalhe, inclusive, as provas contra ele ficam válidas porque a delação é desfeita por uma omissão, se for considerada dolosa, né, intencional, do Cid. Então, o que o ministro Alexandre vai ver é se a delação continua ou não. Não entra no mérito de julgamento e nem toma depoimento de mérito. Amanhã, no 3 em 1, certamente a gente vai ter novidades para falar aqui do que terá sido essa nova oitiva aí do Mauro Cid, diretamente com o ministro Alexandre de Moraes.